Estamos aqui mais uma vez para uma entrevista, dessa vez com uma pessoa super especial, que é o Alberto Alto. Para quem não conhece, ele é meu marido, né? E ele trabalha junto comigo, dando as aulas e também ajudando os brasileiros na Holanda. Alberto, muito obrigado pela essa entrevista. Você poderia se apresentar um pouquinho mais, além do que eu já apresentei? Bom dia, muito obrigado por participar nessa entrevista. Bem, o meu nome é Charles Alberto Alto, 55 anos. Eu vim em 1973 para a Holanda, junto com meus pais. Minha mãe era brasileira e meu pai era holandês, né? Eu estudei na Holanda, desde a escola básica até, né? Quando eu vim para a Holanda, eu tinha 5 anos. E você nasceu aonde? Nasci em 1967 em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Minha mãe é gaúcha, eu também, claro, sou gaúcho também. Uhum. Então, você veio para a Holanda e como foi sua experiência com conviver com dois idiomas? Quando eu vim para a Holanda, nos anos 70, eu notava que a minha mãe tinha algo de dificuldade, quer dizer, dificuldade em respeito de ela se preocupar, e eu, como criança, eu iria esquecer o português. Então, através de contatos que ela fez, ela conheceu uma portuguesa e essa portuguesa deu uns endereços, umas dicas, aonde que eu podia estudar o português. E é uma escola portuguesa em Amsterdão. Então, em E daí lá casa, eu estudei 7 anos. então em casa você tinha falava português com sua mãe e holandês com seu pai, é isso? Sim, depois, quer dizer, durante a minha vida inteira aí, convivendo com meus pais, eu fiz um sistema. Eu só falava holandês com meu pai e eu só falava português com a minha mãe, para manter o português. E agora você está junto comigo, né? Nós estamos juntos ajudando os brasileiros que moram na Holanda, né? Isso. É. Então, eu dou aulas, você também faz uns serviços extras. Então, vamos falar de cada um deles um pouquinho para o pessoal saber o que é que eles podem achar na nossa Hum. empresa, né? Então, Alberto, você trabalha com traduções simultâneas, não é isso? Você pode falar um pouquinho sobre esse serviço? Bem, quando eu tenho contato com uma pessoa, eu posso, né, ao mesmo tempo, quando eu falo com uma pessoa, eu posso traduzir direto para o português e português para o holandês, para que a pessoa, né, ah, saiba do que se trata da situação ou da conversa, né? Porque para mudar de um idioma para outro, assim, vapt-vupt, né? Como eu sei, não é fácil. Tem muita gente que consegue, mas outros também que não conseguem. E por isso esse serviço é bom, porque a pessoa às vezes precisa de uma pessoa que tem que traduzir no mesmo momento, simultâneo, né? Como tu mesmo falou. Então é importante de eu, né, ajudar as pessoas, né, com esse serviço. E como é que você E trabalha com pode isso? ser hospital, pode ser advogado, pode ser dentista, pode saber. Uma Aliás, consulta, tudo é possível, tudo é uma possível. conversa com a pessoa que a pessoa não sabe falar o holandês fluentemente, né? A pessoa lhe explica em português, você fala em holandês com a pessoa e vice-versa e traduz o que a pessoa falou para você. Esse serviço Exatamente. também você faz para holandeses que moram no Brasil? Isso não é problema. Uhum. Eu já várias vezes eu já ajudei holandeses, não é só no Brasil, mas também na Holanda, que tinha uma parceira brasileira, que eu ajudava a traduzir de holandês para português, para que a parceira também entendia o que o parceiro quer dizer. Aliás, não muito tempo atrás, né, você sabe,
eu também já fazia esse serviço para um holandês que eu tive que traduzir para a parceira dele. Eu vou explicar aqui um pouquinho para os nossos amigos que estão assistindo. Existem muitas brasileiras que se relacionam com holandeses e elas não falam o idioma deles, né? Algumas conseguem se comunicar através de inglês, outras não sabem inglês, então é nesse momento que elas precisam de ajuda. Pode ser elas, pode ser eles, né? Pode ser um homem relacionado com a holandesa também, né? E esse serviço que nós prestamos, que o Alberto faz, é feito por telefone ou por videochamada, né? Então a gente combina o horário, a pessoa leva o celular, liga, Alberto vai, como se comunicar com a pessoa, tudo direitinho, resolver o que tem que ser resolvido, né? Outro trabalho que você faz também, Alberto, que eu queria que você falasse um pouquinho para os nossos amigos que estão assistindo, é sobre a tradução de textos não juramentados. Fale um pouquinho, por favor. Eu quero deixar bem claro, né? Nessa entrevista eu já deixo bem claro, as traduções que eu faço não é juramentado. Eu não sou classificado para isso. Tem que ser bem claro. Porém, é que traduzir não é proibido. Pode ajudar uma pessoa a traduzir. Só que tem que ficar dentro da linha, né, não juramentado. Mas, por exemplo, fazer uma carta oficial, né, para traduzir, por exemplo, que eu já fiz no passado, fazer uma carta oficial, por exemplo, para um juiz, o que seja for, saber usar as palavras corretas, né, para fazer a carta, eu sei muito bem. Já no passado já até ajudei um amigo a ganhar um caso no juiz, por fato que eu tinha feito uma carta. Então, são todas essas coisas que é muito importante, né, saber como, né, traduzir e fazer a carta correta. Por exemplo, também uma pessoa que vai solicitar um serviço, né, uma entrevista, saber fazer a carta, por exemplo, fazer importante to do or not to do, né? Quer dizer, o que é que você pode usar dentro da carta e não usar dentro da carta, né? Para você de repente não se prejudicar. Você para fazer uma conversa, né? Numa entrevista, o serviço, você tem que saber exatamente como você tem que fazer para que as pessoas não pensem negativo sobre você, entende? Então você também trabalha com treinos para entrevistas de trabalho, é isso que você está falando? Além Isso. você pode fazer a tradução do currículo, da carta que a pessoa É um manda. service extra, é um service extra. Certo. E para mim não é nada demais eu sou assim mesmo. Eu, fora de traduzir, eu gosto também de ajudar as pessoas, né, nas coisas práticas, para facilitar também mais para eles também. Então, para mim é uma pequena coisa que eu posso fazer, isso não é nada de problema. Então, Então, é esclarecendo, isso que eu... gente, esclarecendo um pouquinho mais, desculpa interrompê-lo, não só documentos, mas também relatórios, por exemplo, coisas que você tem que mandar para a polícia, ou para o Belastingdienst, que é a parte das taxas, né, do imposto de renda, coisas de escola, trabalhos, tudo Alberto pode traduzir, vocês passam para a gente em português, né? E Alberto vai passar para holandês. E Alberto também tem, como ele estava falando, além de ele dar umas dicas, ele tem também um serviço que ele treina com a pessoa as principais perguntas para entrevistas de trabalho, não é isso, Alberto? Como é que funciona isso? Como eu já falei antes, hein? Importante é a gente vamos fazer um treino, né? A gente vamos, por exemplo, se fazer que eu sou a pessoa que eu quero, né? A pessoa para trabalhar. Então eu vou fazer uma entrevista. Então a gente vai fazer a entrevista e vamos treinar. E daí depende da entrevista, daí eu vou ver o que ela pode melhorar, né? Para ela fazer uma entrevista, pelo que eu acho, não, perfeito já. Uma boa entrevista, falamos assim, entende? Então, a gente vamos fazer um tipo um treino, né? Simulação, né? Sim, Você, é.
Então, você vai, por exemplo, perguntas típicas de entrevista. Quais são os seus pontos mais fortes? Quais são os seus pontos mais fracos? Por que que eu Isso, deveria te contratar? Né? Essas perguntas isso, que sempre exatamente. aparecem nas É, entrevistas, é. tudo vai ser E, certo e ele vai lhe explicar tudo direitinho. Diga. isso. Então, é para usar as palavras justas, né? As Uhum. palavras corretas, que é muito importante, para que as pessoas entendam, ou para que também a pessoa com quem você está fazendo a entrevista vê que, essa pessoa está sabendo o que está falando. Então, e também para dar, acho que esse treino é uma forma de dar tranquilidade para a pessoa, né? Para a pessoa, né, se sentir tranquilo, que, pelo menos estou treinando, né? Eu me sinto, né, mais confortável, né? E então eu acho que essa é a parte boa que eu faço Sim. para ajudar as pessoas a treinar. É É, muito porque importante. você ir para uma entrevista já é uma coisa estressante, né? A pessoa já chega nervosa. Então, se você Exato. já treinou antes com a pessoa, já sabe o que vai falar, né? Você já sabe como falar com os termos um pouquinho mais formais, senhor, por favor, as coisas mais formais. Você não vai falar com Isso. um recrutador como se fosse um amigo, né? Então, você vai aprender todos os termos, tudo direitinho, o Roberto vai lhe ensinar, né? E tem outra coisa também, Alberto, que você faz, que é muito legal, que é quando a pessoa está aprendendo a dirigir, né? Mas a pessoa optou em fazer o teste teórico em holandês. E aí, onde é que entra a sua participação? Vamos falar abertamente que para aprender o holandês teoricamente, né, para conduzir o carro, tu tem que saber, por exemplo, as palavras certas, o que em holandês, o que significa uma placa, né? Isso para começar. Essa parte teórica, né? E também o que acontece é que, falamos da parte prática, né? Quando você vai conduzir o carro, o instrutor vai te fazer perguntas. E você tem que saber o que é que ele está perguntando. Então, o que é que a gente vai fazer? É que eu também treino, né? Supomos que eu sou instrutor, daí eu vou fazer uma pergunta. E daí vai depender da resposta. E se você não saber a resposta, eu vou treinar você, dar a resposta certa para o instrutor, entende? Então, é muito importante a teórica, claro. Você tem que saber ler o livro da teórica, né? Da conduzir. Isso é para preparar para fazer os exames teóricos, né? É Uhum, muito importante. Você tem que saber o que, é que significa em holandês, não só ler, mas também falar, né? uhum. Verkeersbord, verkeerslicht, zebrapad, haaien-tanden. Esse é um Então, exemplo. deixa eu ver se eu entendi bem. Você ajuda com o vocabulário das palavras difíceis de holandês que a pessoa tem que aprender. Você também pode ajudar com a própria teoria, porque você dirige já há muito tempo, então você pode explicar as situações para a pessoa, por que que isso está errado, o que é que está errado, certo? Uhum, E você uhum. também ajuda indiretamente as aulas práticas, porque também nas aulas práticas o instrutor que está do seu lado no carro vai lhe perguntar coisas e você tem que Yeah, saber as respostas, porque faz parte para ver se você vai passar na prática ou não. isso. Não é isso? Claro, claro. Claro, porque quando você vai né, andar de carro e você está seguindo aulas, o instrutor no seu lado, É, ele vai te fazer, em primeiro lugar, para começar, né? No começo, quando vai andar de carro, né? E você é a primeira vez que você está andando de carro, vai explicar o que é o volante, het stuur, coupling, né? Como, por exemplo, ah, as Volante. partes dos botões, né? Dentro Essas coisas. do Então, carro. essas aulas, então, Alberto, seriam indicadas não só para pessoas que vão fazer a prova pela primeira vez, mas também aquelas pessoas que foram reprovadas seguidas vezes, Uhum. né? Sim. Que às vezes é muito, muito normal a pessoa refazer o teste teórico várias vezes. Então, essas pessoas que estão tendo dificuldade, antes de fazer de novo, tentem estudar com o Alberto, ele vai explicar tudo direitinho e você vai passar.
né? As chances de você passar são bem Eu acho maiores que se você é tem um muito, acho treino. que é muito importante quando você já fez o exame e, por exemplo, você não passou, você então dá a dica para mim aonde ou qual é a parte dos exames você tinha problemas ou tem problemas para a gente treinar, né, para ser o sucesso para próximos exames. A gente Certo. então temos que ir nas partes que onde que você tinha dificuldade, então vamos aí firme nessa parte, vamos treinar para que você se prepare, né, para passar nos exames, claro. Vamos falar sobre as aulas de holandês, aulas de conversação para alunos a partir do B2. Pessoal, se você está com dificuldade de conversar, você sabe as palavras, sabe a gramática, mas na hora de falar não sai, você fica travado. As aulas de conversação individuais com o Roberto são um sucesso. Fala um pouquinho dessas aulas, Roberto, por favor. Aí, quando eu vejo que tem uma coisa errada na conversa, daí eu entro, né? Eu falo de igual, que é melhor falar assim, né? Uhum, Porque assim que é a maneira correta de falar holandês, né? uhum, E a gente treinamos, né? Para fortalecer mais a pessoa, né? E para falar o holandês. certo. E, claro, e também dá uma forma de segurança, porque muitos brasileiros às vezes se sentem inseguros, né? Vão para a rua, não sabe se fala direito ou não, né? Uhum, Eu sei que muitos holandeses sim, dão muito, né? Parabéns a muito as pessoas que tentam falar holandês, então isso é positivo. Isso também ajuda para um pouco de confiança das pessoas, né? uhum, Mas mesmo assim, eu acho que é importante o treino, né? Saber certo. falar as palavras corretas, as frases corretas, ou fazer as perguntas corretas como você, por exemplo, está no supermercado, weet u waar de melk is, por Tá exemplo, certo. sabe onde que está o leite? Sim. É uma coisa assim, entende? Às Tá, vezes é coisa mais simples, né? tá. É importante Então, para a gente treinar. é. As aulas de conversação são a partir do B2 até o B1 é comigo. Eu dou o curso básico, desde o A1, A2, B1, fazemos treinos de emburre. Alberto cuida da conversação a partir do B2, que é o nível mais avançado. Ele já mora na Holanda há muitos anos, desde pequenininho. Ele sabe as expressões todas, ele sabe o que falar, o que não falar em determinadas situações, e é isso que você vai aprender, né, de acordo com a sua necessidade. As aulas são adaptadas, né, se a pessoa está precisando treinar a conversação para o trabalho, nós vamos focar nisso, se é a conversação para o dia a dia, na rua, no dia a dia, nós vamos treinar isso, né? Bem, Alberto, estamos chegando ao fim da nossa maravilhosa entrevista, adorei, muito obrigado. Eu queria deixar aqui em aberto para você se despedir do pessoal. É muito importante, né? Quando vocês precisarem, né? Tem aí a minha esposa, a Mônica, através dela que vocês podem entrar em contato, né? E daí ela vai verificar direito o que são as necessidades. Olha, uma coisa que eu quero dizer só, errar todo mundo a gente erra, você não precisa ter vergonha não, né? Como os dias de holandês, iedereen kan fouten maken, né? É normal. Mas de falhas, né, de erros, a gente aprende. Com Então, certeza. acho que é muito importante, né? Isso é muito Porque bom. eu anoto que às vezes tem muita gente que sente ter vergonha, será que eu falei errado? Será que eu não sei o quê? Acontece, entende? E para isso que nós estamos aqui, em caso de dúvidas, né? Para ajudar, para tirar essa dúvida, para tirar, né? Essa situação que você está, né? Será que eu falei errado? Não. Agora, a partir do nosso treino, você vai falar certo, né? Tá certo. Tá, obrigado por essa entrevista, Alberto. Nossos amigos que estão aí nos assistindo, se inscrevam no canal, divulguem essa entrevista entre seus amigos. Nós vamos falar sobre tópicos sobre a Holanda, sobre a cultura da Holanda, sobre o inburgering. Vamos conversar também sobre holandês, inglês. Essa aqui desse canal é tudo para te ajudar, viu? Tá, muito obrigada e até a próxima. Obrigada, Alberto.